Brasil, o desrespeito aos direitos fundamentais da criança é grave e merece toda a atenção das autoridades e da sociedade. Não faltam leis que garantam ao menor o direito a uma vida digna, com qualidade. A Constituição Federal, por exemplo, assegura a assistência social à criança e impõe como dever da família, da sociedade e do Estado a garantia desse direito. O Estatuto da Criança e do Adolescente é outro grande instrumento de proteção aos pequenos brasileiros. Por que então ainda testemunhamos cenas como estas que iremos mostrar agora no programa Inclusão? A dura e dolorosa realidade de meninos e meninas que vivem o drama do abandono nas ruas e nos abrigos. Alguns nunca mais voltarão para casa. Leandro, Valdevino, Paulo José, Marcos Silva, Paulo Roberto, Anderson, Gambazinho, Marcelo. Adolescentes barbaramente assassinados na madrugada fria do dia 23 de julho de 1993. O massacre aconteceu enquanto eles dormiam sobre a calçada da Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro. Todos moradores de rua, meninos que tiveram suas vidas roubadas, vítimas do abandono e da intolerância. Não existem estatísticas oficiais, mas há estimativas que apontam para uma realidade bastante cruel e desconhecida pela maioria da população. Hoje, no Brasil, milhões de crianças vivem nas ruas, em situação de risco ou de abandono. A maioria não sabe sequer o verdadeiro sentido da palavra família. Eu queria que minha família toda fosse reunida. Poucas têm a chance de crescer ao lado do pai, da mãe e dos irmãos. Desejo muito morar com a minha mãe. Desamparadas e solitárias, ficam sujeitas e expostas a todo tipo de perigo. Algumas são levadas para viver em abrigos. Por que você está aqui? Porque a minha mãe e meu pai morreram. E no abrigo permanecem por anos a fio. À medida que o tempo passa, diminuem as chances de serem resgatadas por alguma família ou entregues de volta aos pais verdadeiros. Eu tô com saudade da minha mãe, da minha família e das minhas irmãs. Estes são os filhos da pátria, crianças que sonham, sofrem e choram enquanto esperam por um lar. Meu nome é Ever, eu tenho 12 anos, eu queria muito que uma família me adotasse. Que tipo de família você gostaria de conviver? De pessoas felizes que me dessem respeito e carinho. Eu gostaria de ser adotada pela família boa. Por que você queria ter uma família? Porque eu nunca vi minha mãe. Algumas crianças foram esquecidas pela família. Eu vim parar aqui, tava eu e meu avô no ônibus, aí eu tava dormindo, aí meu avô, aí ele desceu, aí eu fiquei no ônibus dormindo, aí depois quando eu acordei, eu ia descendo. Aí depois pegou, quando eu ia descendo, o motorista falou assim, não desce não, eu vou te levar ali no posto policial. Ele levou, quando chegou lá, o policial me levou para essas crianças. Dessas crianças eu vim pra cá. Seu avô deixou você sozinho no ônibus? Ele esqueceu de mim. Você ficou triste?
Este abrigo público de Brasília recebe crianças e adolescentes a qualquer hora do dia e em qualquer situação. Hoje, quase 100 meninos e meninas tentam se adaptar à rotina do lugar. Frequentar a escola é dever de todos. Se alimentar na hora certa, também. Tanta disciplina estimula até os que fugiram de casa a querer voltar rapidinho para os braços da família. É o caso desta adolescente de 16 anos. Eu já fugi 8 vezes. Meu pai vivia falando pra mim, se eu não parasse, ele ia me entregar pro juizado. E eu não acreditava, né? Agora eu estou aqui. Isso foi um bom exemplo pra mim, né? Eu acho que Deus me deu esse castigo para poder eu aprender. Se arrependimento matasse eu já estava morta. Por maiores dificuldades que nós temos em casa, falta de dinheiro, mas a nossa casa é a melhor casa que tem pra gente ficar, porque nenhuma casa vai ser igual à nossa. A maioria destas crianças aguarda ansiosa a volta para casa. O trabalho feito aqui é para reintegrar cada uma delas à própria família, com os pais e os irmãos. Como é seu nome? Rafael, E o nome da sua irmãzinha? Raquel, E o seu? Mônica. Vocês são 6 irmãos, né? Cadê os outros 3? Tá pra escola. Quem é o mais velho? O Jonathan. Qual a idade de vocês? É um de 2, de 8, de 7, de 5 e de 10 e de 12. E vocês vão voltar com a mamãe para casa? Vamos O que é melhor, morar em casa com a mamãe ou no abrigo? morar com minha mãe, Por quê? porque lá nós tá perto dela. Estes pequenos já fazem planos para voltar depressa para casa e ficar com a mãe. Como é o seu nome? E o seu? Tailane. Thaís. Tainá. Vocês são irmãos? Samu. Os 4 aqui morando no abrigo? Aham. Já estão aqui há quanto tempo? 3 meses. Sua mãe vem visitar? Uhum. E você, quer voltar para casa? Eu quero. Nesta instituição, algumas crianças aguardam já há algum tempo pela tão sonhada adoção. Nós sabemos que, como aqui o maior número das crianças são no pré-adolescente e adolescente, é uma faixa etária muito difícil para adoção. Quando as famílias chegam aqui procurando orientação de como fazer para adotar uma criança, a primeira coisa, eles já nos colocam, eu quero uma criança até 6 anos. As marcas do abandono machucam, magoam e levam ao sofrimento essas meninas que se tornaram mães ainda crianças. Elas foram vítimas de abuso sexual aos 12 e 13 anos. O que isso provocou em você? Depressão. Fiquei, sei lá, deprimida. Eu sofri tanto. Minha mãe morreu. Tem tempo que ela faleceu? 4 anos. Aí você ficou com quem quando isso aconteceu? Fiquei com meu padrasto. Aí depois fui pra casa do meu padrinho. Órfã aos 9 e hoje, aos 14 anos, esta adolescente carrega nos braços o filho e no peito a dor e a indignação pelo abuso que sofreu, ora pelo padrasto, ora pelo padrinho. Depois do meu padrinho eu vim pra cá com um abrigo. E o padrasto? Meu padrasto tá bem longe daqui, graças a Deus. Mas ele também abusou sexualmente de você? Ele me batia, ele me forçava. E agora você teve uma filhinha, de quem é a filhinha? Quem é o pai? Meu padrinho. Se não vejo na criança uma criança, é porque alguém a violentou antes, e o que vejo é o que sobrou de tudo que lhe foi tirado. Essa que vejo na rua sem pai, sem mãe, sem casa, cama e comida, essa que vive a solidão das noites, sem gente por perto, é um grito, é um espanto. Diante dela, o mundo deveria parar para começar um novo encontro, porque a criança é o princípio sem fim, e o seu fim é o fim de todos nós.
prática de abandonar crianças em orfanatos é secular. No ano de 1738, um comerciante português chamado Romão de Matos Duarte trouxe de Lisboa para o Brasil a ideia de construir um educandário que acolhesse crianças rejeitadas e mantivesse em sigilo o nome das famílias. E assim foi construída no Rio de Janeiro a Casa da Roda, ou Casa dos Expostos, como era chamado o lugar. Os recém-nascidos eram levados para dentro do orfanato de forma surpreendente. 90% deles acabavam morrendo. Foram necessários quase 200 anos para que esta forma de abandono fosse proibida. Em 1916, com a implantação do primeiro Código de Menores, foi proibido o anonimato de quem tentava se livrar do filho. Com a lei em vigor, as mães foram obrigadas a declarar a maternidade e registrar o abandono da criança. Caso contrário, seriam responsabilizadas judicialmente. Era assim que funcionava um dos mais controvertidos e perversos métodos de incentivo ao abandono de uma criança no país. No ano de 1738, passou a funcionar no bairro do Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro, um educandário só para acolher crianças rejeitadas pela família. A instituição ficou conhecida como Casa da Roda ou Casa dos Expostos. Essa roda ela ficava no muro e tinha um sino do lado. Então as famílias que colocavam as crianças aqui, batiam o sino e rodavam. E do outro lado, as freiras pegavam as crianças e lançavam nos livros como as crianças tinham chegado. Então quem abandonava não sabia quem estava pegando e quem pegava não sabia quem estava abandonando. Os recém-nascidos, abandonados na Casa da Roda, eram considerados filhos do pecado. Historicamente, na época da Roda, as crianças deixadas aqui eram crianças os filhos proibidos, né? Crianças basicamente brancas, de olhos claros, que não podiam aparecer na sociedade. Hoje, a Roda é uma peça de relíquia da antiga instituição, que passou a ser chamada Educandário Romão de Matos Duarte. O Brasil ainda era colônia de Portugal quando a Casa da Roda foi fundada. Nesta época, não existia nenhuma lei que desse proteção à criança. Muitas foram abandonadas pelas mães que contavam com a garantia do anonimato. Esta atitude mudou o destino de muitas vidas. Assim que chegava ao orfanato, a criança ganhava uma nova identidade. Em 200 anos de história, mais de 100 mil meninos e meninas foram acolhidas pela Fundação Romão de Matos Duarte, que é mantida pela Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. A instituição conta ainda com a ajuda de voluntários. Nós já recebemos visitas de muitas pessoas ilustres. As mais recentes foi da dona Bárbara Bush. Muitas figuras ilustres ainda nos visitam. E temos móveis doados por Santos Dumont, pela Princesa Isabel, porque aqui também foi a chácara da Princesa Isabel e do Conde D. O Educandário Romão de Matos Duarte abriga hoje em regime interno e semiaberto quase 200 crianças de 0 a 6 anos.
A maioria é fruto do êxodo rural. São filhos de pais imigrantes da região Nordeste. Atualmente, as crianças só podem ser encaminhadas para esta instituição por ordem dos conselhos tutelares e pelo juizado de menores. A Romão Duarte ela atende a 2 projetos. Um são de pessoas que têm a dificuldade da questão econômica e que a criança passa o dia inteiro aqui e retorna para a família. E tem as outras que, por determinação da justiça, estão aqui abrigadas porque estão afastadas da família, também porque podem ter dificuldade financeira ou porque tem outros fatores aí junto. Isso não significa que a criança não possa retornar para essa família biológica. Isso tudo vai depender do trabalho da equipe de abrigo, junto com a equipe da Vara da Infância e da Juventude, junto com a rede estadual, municipal, federal. Uma quantidade bem pequena de crianças está disponível para adoção. O lugar da criança não é no abrigo. O lugar da criança é na família, seja biológica ou seja substituta, ou uma família acolhedora. Mas o lugar dela não é aqui. O terreno onde foi construído o educandário era de propriedade da princesa Isabel e do conde D. A Capela Real de Nossa Senhora das Graças, frequentada pelos 2 membros da família real, ainda conserva as características originais da época. Ao contrário do que muita gente pensa, o processo de adoção é rápido. Veja a seguir.